40 dias de propósito. Esses 40 dias vão responder às 5 maiores questões da sua vida. Primeira, qual será o alvo da sua vida? E nós aprendemos que o alvo da nossa vida é adorar a Deus. Amar ao Senhor de todo o coração. Foi o que nós acabamos de ler. Segunda pergunta: qual o grupo com que você desenvolverá relacionamentos autênticos e saudáveis? A família de Deus. Nós temos aprendido que a igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Estar na igreja, participar dessa família, é um propósito de Deus para a sua vida. Terceira pergunta: qual será o caráter que você vai expressar? O caráter que eu quero expressar é o caráter de Cristo. Eu nasci para ser parecido com Jesus. Isso é discipulado. Você não está mais na forma do mundo, você agora está na forma de Cristo. Se você olhar ao seu redor, nós colocamos aqui para você lembrar. Adoração, celebrar. Lá atrás está a comunhão, fazer parte da família de Deus. Aqui na frente, discipulado, crescer, ser mais parecido com Jesus. Qual será a sua grande contribuição de vida? Serviço. Você está aqui para servir. E último lugar, qual será a grande comunicação da sua vida? Qual é a mensagem da sua vida? A mensagem da minha vida chama-se Evangelho do Senhor Jesus. Eu nasci para pregar a palavra, para falar de Jesus para outras pessoas. Missões. Durante muito tempo se pensou que evangelismo e missões era apenas para algumas pessoas fazerem. Nós entendemos que todo crente é missionário. Para dentro da igreja você é servo. Aqui você trabalha e exerce o seu ministério. Lá fora você é missionário. Você tem que falar e ganhar mais pessoas para Jesus. Hoje então, meus irmãos, nós vamos falar do primeiro propósito, que é agradar a Deus. Mas eu queria que você fizesse uma oração primeiro, para que essa palavra pudesse fazer a diferença na sua vida. Feche os seus olhos, aquieta seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado: não me interrompe, porque Deus quer falar comigo. Então não quero saber de você agora não, quero saber de Deus. Pede a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida. E nós cremos que o Senhor fala conosco. E ainda tem coisas tão maravilhosas para acrescentar aqui. Derrama sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz assim: Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para o teu prazer e foram criadas. O objetivo da criação é glorificar ao Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 38 diz: Ame o Senhor, o seu Deus. Este é o primeiro. E o que, irmãos? E o que, meus irmãos? E o que, meus irmãos? Maior de todos os mandamentos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós só estamos amaciando, porque vem substância pela frente. Se prepara, porque é só uns versículos para você ir entendendo o que você está fazendo aqui na terra. Você já parou para pensar nisso? Você já descobriu isso? Você veio fazer o que aqui nesse planeta? E a Bíblia diz: tudo para Ele. A nossa vida é para glorificar o Senhor Jesus. O objetivo fundamental de todas as coisas criadas é demonstrar a glória do Criador. Essa é a razão porque tudo existe, inclusive eu e você. Porque se não fosse Deus, ninguém aqui existiria. Isaías 43:7 diz: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Levante a sua mão e diga: eu fui criado para a glória de Deus. Se nós queremos saber para que nós somos criados, nós precisamos perguntar àquele que nos criou. E Ele não apenas nos criou, Ele deixou o manual do proprietário. Ele, quando você quer saber como é que uma coisa funciona, você vai consultar o quê? O manual. O manual, quem inventou aquilo, está dizendo assim: se você quiser usar isso, você precisa seguir essas instruções. Então a Bíblia é o manual do proprietário. Através dela, nós sabemos por que nós estamos na terra. E o nosso primeiro propósito de vida é adorar. O texto que nós vamos ler como base é Isaías capítulo 6. Agora você podia abrir sua Bíblia para você acompanhar, ou ligar aí, ou acompanhar aqui na tela. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pai e mãe, você já parou para admirar seu filho? Toda hora a gente olha assim, né, para umas coisas que eles falam, que eles fazem, ou às vezes eles não estão fazendo nada, estão só dormindo. Isso é uma sensação maravilhosa, que quem não é pai e mãe aqui um dia vai experimentar, você vai lembrar daquilo que eu estou falando. Você admira o seu filho pelo que ele é, só pela existência dele, seu coração já fica alegre e grato. De vez em quando a gente endoida com os filhos, doida mesmo, doida geral. Vou pedir nem para levantar a mão, que já endoidou com o filho. Mas você ama demais, você admira demais, você pensa assim: que coisa maravilhosa que Deus me deu. Agora você imagina Deus quando olha para nós. É a mesma sensação, só que é uma sensação mais perfeita do que a gente pode sentir. Porque Deus olha para você, olha para mim, e Ele diz o quê? Meu filho, eu criei ele, eu amei, eu salvei, eu tenho prazer na vida dele. De vez em quando Deus fica com raiva da gente, mas é assim. Ser pai e mãe é para você aprender o que Deus sente com você. De vez em quando é muito amor, é muita admiração, é prazer, porque só a criação glorifica
o nome do Criador. Nós vimos semana passada que nós nascemos para sermos amados por Deus. Mas hoje nós queremos olhar pelo outro lado. É a admiração do filho para o pai. É o amor do filho para o pai. É o filho que vive para agradar ao pai que o criou e o amou. Adorar a Deus é isso, é você saber que você é filho e você vive para agradar o seu pai. E se você faz coisas que o seu pai não gosta, você está entristecendo o seu pai. E nós temos o Espírito Santo que nos mostra isso claramente. Viver para agradar a Deus é uma opção que temos que fazer por amor, gente. Isso é adoração. Adorar é muito mais do que levantar suas mãos aqui. Adorar é muito mais que cantar louvores. Adorar é um estilo de vida. Adorar, a gente adora quando está aqui no culto, louvando e cantando, mas a gente adora a Deus em todas as ações que fazemos, ou não. E eu queria ler esse texto para a gente entender algumas coisas sobre adoração. Isaías capítulo 6, verso 1 a 9, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros. Podemos ler essa frase aqui juntos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas asas, das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando. Vamos ler juntos? Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a esse povo. Meus irmãos, essa passagem nos mostra o caminho da adoração. O caminho da vida de adoração, ele passa por 4 estágios. Primeiro, purificação. O profeta disse: ai de mim. Quando ele esteve na presença de Deus, a única coisa que ele teve foi medo. Ele disse: ai de mim, que sou um homem pecador. A consciência de temor da presença de Deus vai gerar santidade na nossa vida. Quando nós nos aproximarmos de Deus em adoração, a primeira coisa que vai ser revelada é o quão pecador nós somos. E o quanto que a gente precisa melhorar. Primeiro passo, purificação. Vamos falar juntos? Purificação. Segundo passo do adorador é consagração. Porque Deus mandou o anjo tocar na boca do profeta com uma brasa viva. E quando a brasa tocou, o que o Senhor falou? Veja. O que o anjo falou? Veja,
agora os teus pecados estão perdoados. Porque uma vida de santidade vai gerar consagração. Primeiro é, irmãos. Segundo, uma vida de santidade gera consagração. Se está faltando consagração, é porque falta santidade. Falta tratar o pecado. Terceiro passo é disponibilidade. Deus falou: quem irá por nós? E o profeta disse: eis-me aqui, envia-me. Santidade gera consagração. Consagração leva a entrega. Quando a gente se consagra a Deus, não há outro caminho a não ser entregar a nossa vida nas mãos dele. Primeiro passo, purificação. Purificação é a consciência do temor, gera santidade. Depois da purificação vem a consagração. A santidade gera consagração. Depois vem a disponibilidade, porque quando você se consagra, a sua vida é entregue a Deus. E quarto, agora vem a comissão. Deus falou com ele: vá. Vá. Porque toda vez que você se entregar a Deus, Deus vai te dar uma missão. Toda vez que você se consagrar a Deus, preste atenção nisso. Toda vez que você se buscar santidade na sua vida, você vai se consagrar mais. Toda vez que você se consagrar mais, Deus vai você vai se entregar mais. E toda vez que você se entrega mais, Deus vai dizer assim: agora eu tenho uma missão para você. Vai e faz a minha vontade. Isso é adoração. Você foi planejado para adorar a Deus. Agora vamos um por um. Amém? Podemos ir? Está todo mundo bem? Todo mundo vivo? Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem ninguém dormindo aí não? Então vamos para frente. Ter uma vida de temor a Deus. A consciência do temor gera santidade. Adoração é vida de temor. E vida de temor vai gerar santidade na sua vida. Me assusta ver o quanto a igreja perdeu o temor de Deus. O quanto a igreja trata o pecado como se fosse a coisa mais banal do mundo. Eu acho que nós estamos numa geração que perdeu o temor. Mas eu creio numa igreja que vai andar na contramão da cultura evangélica de quem quer que seja. Porque nós queremos agradar a Deus. E não existe agradar a Deus sem santidade. Se não tem santidade, o nome do Senhor não está sendo honrado e Deus não está feliz conosco. Talvez seja uma mensagem, irmão, fora da cultura desse tempo. E quando nós vemos uma igreja cheia dessa, na cabeça de muita gente que tem a cabeça ruim, está dizendo: não estão falando de pecado. Mas quem sabe aqui como é que é, entende que o negócio aqui é rasgado. E se tem que falar, e se tem que condenar o pecado, nós precisamos condenar abertamente. Pastor, nós vamos perder gente. Não importa, não tenho medo disso. Eu tenho medo de não agradar a Deus. Eu tenho medo de ter uma igreja mundana. Eu tenho medo de ter uma igreja onde tudo pode, onde não tem nada a ver, onde as pessoas fazem o que querem, onde as pessoas pecam, se lambuzam no pecado e não choram diante de Deus aquilo que precisam mudar.
o salmista, quando ele esteve para entrar na presença de Deus, ele fez uma pergunta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo templo? Quem pode estar na presença de Deus? E ele diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. O apóstolo Paulo diz claramente, irmãos, as obras da carne se opõem às obras ao fruto do Espírito. E ele diz: se vocês quiserem, para não restar dúvida, eu vou dizer aqui o que é pecado. Eu vou dizer aqui o que é obra da carne. Eu vou dizer aqui o que vocês não podem praticar. Eu vou dizer aqui a lista. E são listas que você e eu precisamos nos ajoelhar diante dela e pedir: Senhor, será que eu estou caindo em alguma coisa dessa? Me ajuda. Ele diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Nós estamos no país marcado pela idolatria, gente. E às vezes a igreja evangélica, ela também é idólatra. Precisamos pensar. Feitiçaria. Aí diz assim: isso aí eu não sou feiticeiro, nunca fui. Mas a Bíblia diz: quem é rebelde está se assemelhando ao feiticeiro. Oração contrária é pior do que feitiçaria. Como é que você ora? Que o Senhor pese a mão em cima de fulano. Você não entendeu o Evangelho. Como é que você condena? Como é que você aponta? Como é que você está vivendo dessa maneira? Ódio. Como é que um crente fala que odeia, gente? Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, distensões, facções, inveja. Tudo isso a gente quer e aponta já para a vida do outro e pensa: se o fulano estivesse aqui hoje, essa palavra ia ser para ele. Mas você que veio, eu que vim. Porque Deus quer falar alguma coisa no seu coração. Embriaguez. Isso aí não, pastor. Negócio de embriaguez já foi, agora estou fora. Orgia. E aí ele diz assim: então, para não restar dúvidas, e coisas semelhantes a ela, eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se você quer mais, Hebreus 12:14: sem santidade ninguém verá a Deus. É a Bíblia que está dizendo isso, irmãos. Então, pureza é uma questão de escolha e de decisão pessoal. Santidade não é uma vida sem pecado. Santidade é uma vida de luta contra o pecado. Você pensa, irmão, o primeiro rei de Israel, quem sabe quem foi? Saul. Deus rejeitou Saul? Sim ou não? Ele foi o rei rejeitado por Deus? Sim. Porque ele foi desobediente. Deus falou: não faz, e ele fez. Segundo rei de Israel, quem foi? Davi. A gente conhece Davi como o homem segundo o coração de Deus. O homem que tocava harpa e o diabo fugia. O homem que dava pedrada e Golias caía. O conquistador.
E para completar, diz assim a Bíblia: esse foi o homem segundo o coração de Deus. Você pensa o quê? Um homem sem pecado. Verdade? A Bíblia é o único livro que não esconde as falhas dos seus heróis, para mostrar para mim e para você que todos nós somos pecadores e carentes da graça do Senhor. Davi foi um homem sanguíneo, nervoso. O Saul disse: se você quiser casar com minha filha, você tem que trazer aqui 100 órgãos genitais cortados do filisteu, para a gente não entrar em detalhe. Ele ficou com tanta raiva que ele trouxe 300. Tanto que Deus falou assim: você não vai construir o templo não, cara. Sua mão está suja de sangue. Você matou milhares de pessoas. Davi foi adúltero. Ele viu a mulher do outro, se apaixonou por aquela mulher, seduziu, usou do poder que ele tinha, armou para o marido dela morrer. E Deus falou: por causa disso a espada nunca se apartará da sua casa. E a confusão está lá até hoje em Israel. Gente, se nós formos olhar para as biografias, quem pecou mais? Davi ou Saul? Para e pensa. Mas por que Deus rejeitou Saul? E Deus disse que Davi era o homem segundo o coração dele. Foi por falta de pecado? Nós já vimos que não. Foi porque Davi foi um homem quebrantado, arrependido e que confessou o seu pecado. É isso que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Quebrantamento, arrependimento e confissão. E o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém se purificar dessas coisas, repare, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E a linguagem de hoje diz: quem se purificar será usado para fins especiais. Você quer ser usado por Deus? Você quer fazer coisas especiais para Deus? Purifica seu coração, limpa suas mãos, se quebranta, arrepende dos seus pecados. E Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe qual que é o remédio do pecado? A cruz de Cristo. Você está purificado, limpo, separado, santo, se você morrer para o mundo e decidir viver para Deus. Crucifica o seu velho homem na cruz. Pastor, será que Jesus me aceita do jeito que eu sou? Tem muita gente que diz assim: se o Senhor conhecesse a minha história, o Senhor não ia permitir que eu me tornasse membro dessa igreja. Eu quero dizer para você que Deus conhece a sua história. E a partir do momento que você se entregar totalmente, toda essa história fica no passado e você vai viver uma nova vida. É isso que Jesus está oferecendo aqui nesse tempo: nova vida, nova chance. O que você não pode é estar na igreja, é estar com Cristo e continuar vivendo uma vida de sujeira.
É continuar vivendo uma vida dupla. Aqui uma coisa, na sua casa é outra. Aqui uma coisa, nas madrugadas é outra. Aqui uma coisa, no trabalho é outra. É isso que Deus não quer. Se você quiser viver, irmão, você precisa morrer. A vida de temor mortifica a carne todos os dias. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perde. Ao passo que aquele odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. E o apóstolo Paulo diz: todos os dias enfrento a morte. Morte de quê? Da carne. Você quer viver? Você quer viver? Sim ou não? Você precisa morrer. Morrer para o mundo, morrer para o seu pecado, morrer para a velha vida e viver novamente. Se o grão de trigo não morre, ele não vira alguém que vai dar fruto. Sabe qual é o problema da igreja às vezes? É que ela está muito viva. A carne está muito viva. Então o remédio é morrer. Está na hora da gente morrer para muita coisa, para a gente poder viver para a glória de Deus. Vida de temor sacrifica diariamente os desejos do corpo. Meus irmãos, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. No dia que você perder a consciência do pecado, você perdeu o seguro de uma vida bem-sucedida no reino de Deus. Depois que você conhece a Deus, que eu conheci a Deus, eu nunca mais posso pecar em paz. É ou não é? O que você fazia antes e que não sentia nada, agora você está incomodado. Atendi uma pessoa há um tempo atrás e disse: pastor, eu não consigo mais fazer as mesmas coisas que eu fazia no meu trabalho. Porque antes eu enganava, antes eu ludibriava os meus clientes, agora eu não consigo mais pecar em paz. Eu dei a mão a ele e disse: bem-vindo, esse é o mundo daquele que entrega a vida a Jesus. Você nunca mais vai pecar em paz. Se o crente está pecando em paz, é perigoso demais, porque a casca grossa do pecado já tomou conta da vida dele. A insensibilidade já tomou conta da vida dele. A pior coisa para o cristão é pecado voluntário. É você pecar sabendo que está errado, mas você continua fazendo. Não tem adorador sem vida de santidade. Você pode cantar a letra mais bonita, participar do culto mais espiritual, se tem pecado não confessado, se tem pecado voluntário, se tem desejo da carne dando lugar, não tem adoração, irmãos. A primeira coisa que Isaías percebeu quando ele viu a glória foi dizer assim: eu sou pecador, me purifica. Se nós estamos adorando a Deus, essa consciência está sendo introjetada na sua cabeça. Purificação é o que Deus tem para nós. Segundo lugar, buscar a sua consagração pessoal. A vida de santidade gera consagração. Eu queria que você fizesse um exercício agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
Olha para dentro de você. O que você está vendo? Feche os seus olhos. Olha para dentro de você e pergunta a você mesmo se dá para Deus usar você assim, do jeito que você está. O que Deus quer de nós é uma vida consagrada, é uma vida separada, porque a palavra santidade diz exatamente isso. Eclésia, igreja, é aqueles que são chamados para fora do mundo, para ser diferente do mundo. 2 Coríntios, olha para cá agora. 2 Coríntios capítulo 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pastor, a mensagem é sobre adoração. O senhor está batendo no pecado? Porque não existe adoração sem pecado, sem falar de pecado, sem falar de pureza, sem falar de santidade, sem falar de abandonar os velhos hábitos, sem falar de consagração de vida. Que adorador é esse que não se consagra? O que o Espírito de Deus está falando no seu coração? Não é o que o pastor David está falando, é o que o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa hora, a respeito de consagração. Mantendo a boa fé mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Sua fé vai naufragar. Abandona a fé mesmo. Abandona a sua fé. Mata a sua consciência, aquela que te fala, quando você deita a cabeça no travesseiro, que você está errado, que você precisa melhorar, que você ofendeu sua mulher, que você maltratou seus filhos, que você precisa ser um profissional melhor. Abandona mesmo a sua consciência. Sabe o que vai acontecer com o seu barco? Ele vai afundar. Nós precisamos fazer igual o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Só Deus pode dirigir você pelo caminho eterno. E agora, será que você seria capaz de fazer uma oração como o salmista fez? Como Davi fez, confessando o pecado que eu acabei de falar? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só quem tem coragem, só quem o Espírito Santo está falando no coração. Você tem coragem de fazer essa oração? Feche seus olhos. Eu estou te desafiando agora, em nome de Jesus, a falar com Deus. Não é falar comigo, não é falar com quem está do lado, é falar com Deus que está aqui nessa casa. Falar com o Espírito Santo que habita aqui e nos nossos corações. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você seria capaz de falar isso? Vamos repetir? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Os pecados não confessados vão arruinar a sua vida e vão levar o melhor dos seus anos. Decida mudar. Deixa Deus mudar a sua vida. O que Deus quer, irmãos, é relacionamento. Deus não quer religiosidade. Vir à igreja, prestar culto, mas sem vida, sem oração, sem buscar a Ele, sem intimidade. Tudo vai começar quando você dobrar o seu joelho e dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus vai começar a transformar o seu coração. Vida com Deus, vida mais perto de Deus, vida mais perto da palavra de Deus, e vida mais longe do mundo. E o salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite
a sua mão pesava sobre mim. Dá para brincar com o pecado, irmãos? Dá. O salmista diz: a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando. O pecado cansa, o pecado adoece. Olha para mim, o pecado enfeia. O pecado destrói. O pecado arrebenta com a família. Mas o arrependimento alivia. O arrependimento traz cura. Adorador, está na hora de sair da superficialidade e ir mais profundo na sua vida com Deus. Isaías foi tocado e purificado. É o movimento de Deus que vem sobre a nossa vida. Mas antes disso, ele teve consciência do pecado e ele confessou o seu pecado. Aí a graça de Deus se movimentou sobre ele. O que Deus quer dos adoradores é que eles adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Sabe o que é que Deus não tolera? Fingimento, hipocrisia, vida dupla. É isso que Deus está dizendo. Se você quiser ser um verdadeiro adorador, seja verdadeiro. Não esconde. Fala a verdade em amor. Busca a solução. Adorar é um estilo de vida. Terceiro lugar, já caminhando para o fim, andar em disponibilidade para com Deus. Disponibilidade. Quem irá? Deus falou: quem irá? E ele disse: eis-me aqui. Consagração leva a entrega. Se você não está entregando sua vida, é porque você está pouco consagrado. Está muito vivo. O velho homem, Martim Lutero disse isso. Eu pensei que o velho homem tinha morrido comigo nas águas do batismo, mas depois descobri que ele ainda está por aqui, tentando perturbar a minha vida todo dia. Mas como diz o Tales, todo dia você precisa escolher Deus. Samuel, meu filho. Qual foi a resposta de Samuel? Estou aqui, respondeu Samuel. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. Deus está chamando, desde os tempos de Moisés, desde os tempos de Samuel. E ele chamou Abraão e disse: Abraão. E o que Abraão disse? Eis-me aqui. E o profeta Jeremias disse: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem ou me procurarem de todo o seu coração. Será que Deus quer os capacitados ou Deus quer os disponíveis? Pastor, eu não tenho capacitação, eu não estou preparado. E quem diz que Deus quer os capacitados? Deus quer os que se entregam, os disponíveis. Adorar é dizer sim ao seu chamado. Se você está dizendo não ao chamado de Deus, você não devia levantar a mão aqui no culto para adorar Ele. Porque essa adoração sua está sendo atrapalhada. Se você está dizendo não para Deus, você não é adorador. Para e pensa. Deus incluiu a participação do homem na sua obra. E Ele me convidou e convidou a você para fazer parte dessa obra.
Quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele não apenas envia, ele vai junto. Ele está nesse negócio e ele vai com você. Deus não está à procura de capacitados. Deus está à procura dos disponíveis para ele capacitar. Entendeu, irmão? Por que você está dizendo não para Deus? Porque você é incapacitado? Porque você não está totalmente preparado? Você não está entendendo. Você tem que dizer sim. Aí ele vai te capacitar. Quarto e último. Aceitar o seu comissionamento pessoal. O que Deus falou para Isaías? Vá, meu filho. São necessários apenas 2% das pessoas comprometidas com uma visão para que todo o resto seja influenciado. Se eu tenho 100 pessoas, eu preciso de apenas quantos comprometidos? 2. Se 2, que corresponde a 2%, abraçarem a causa, os 100 vão ser impactados. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui nessa igreja? O que está acontecendo aqui é gente se comprometendo. E quanto mais gente comprometida, mais impacto a igreja vai ter. Deus te fez com um propósito. Você está aqui na terra para realizar uma missão. E Jesus Cristo falou: assim como o Pai me enviou ao mundo, agora eu estou enviando quem? Vocês. Ou você está nisso até o último fio da sua cabeça, de cabelo da sua cabeça, ou você não está. Para e pensa. Vai ser fácil? Não. Mas Ele vai conosco. Ele está do nosso lado. Engraçado que foi esse texto, sem saber, de uma das ministrações do congresso, que disse: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha o que o texto diz. Nisso você cometeu uma loucura. É loucura. Mas o que é louco para Deus é o que Ele quer. Ele quer os loucos. O mundo está dizendo para você: você está maluco, cara? Esse negócio de igreja, esse negócio de batismo, esse negócio de pastor, isso é doideira. Você endoidou. É isso, você está no caminho certo. De agora em diante, aí ó, você vai enfrentar guerra. Porque Deus não está chamando ninguém aqui para passear. Deus não está chamando ninguém aqui para uma viagem turística. Deus está chamando soldados para a guerra. É guerra, irmão. É batalha. Mas o general que vai à nossa frente é vitorioso e nunca perdeu uma batalha. Eu não tenho medo da guerra, porque Deus me comissionou para a guerra. E eu entrego a minha vida para guerrear a causa de Deus. Porque quem não acha uma causa pela qual vale a pena morrer, não entendeu ainda o que vale a pena viver. Não dá para fazer um negócio meia boca. Não dá para entregar metade. É tudo ou é nada. Eu entreguei meu coração todo para Deus, e agora Deus falou que eu vou para a guerra. É guerra. É guerra, irmão. É faca na caveira. Tem que ser muito homem e tem que ser muita mulher para servir a Deus. Não é fácil, é dizer não, mas é a garantia da vitória, de triunfo. O resultado dessa partida já está determinado. Jesus venceu. Alguém esteve lá no final e já disse para nós em Apocalipse: é vitória. Deus venceu. Agora é só jogar os 90 minutos e botar a mão na taça.
muita gente que começa bem e termina mal, porque desiste. Por isso que Paulo disse: olha, eu estou olhando para o alvo, eu estou olhando para a taça, eu não estou olhando para a guerra, eu estou olhando para a vitória, ela vai chegar. Cristo é o nosso destino final. Estamos aqui para fazer da sua vida a nossa vida. Fica de pé no seu lugar, irmão.